Parafraseando Simone de Beauvoir e tornando a interrogação, ousaria perguntar: nasce-se poeta ou torna-se poeta? Seria mais ousado ainda e responderia: nasce-se. Para mim, nasce-se. Não adianta o esforçar-se e o forçar-se se não se tem o toque do anjo, a instigação das musas, o vento que ninguém sabe de onde vem nem para onde sopra. Neste caso, no máximo, o que se consegue é uma coisa que sabiamente, num dia de vista para a lagoa e o azul, definiu-me a saudosa professora Dorotéa Carneiro: prosa rimada. É claro que não estou a falar de poesia no sentido aristotélico, nem em concretismos cerebralizados, mas falo sim daquele fenômeno tão magistralmente pontuado por Rilke em Cartas a um Jovem Poeta: Juarez nasceu poeta. Muito bem. Isso é aqui o toque do anjo, a apresentação do seu livro, e que eu já me debrucei sobre ele, né? Vi o seu livro, José Geraldo Vanderlei Marques, que é um poeta também maravilhoso, um ser humano magnífico, e a apresentação de uma forma extraordinária. Então vem aqui fragmentos. Juarez, primeiro, bem-vindo ao meu programa, uma honra recebê-lo aqui. Você é um grande artista alagoano, nordestino, brasileiro, um que eu admiro bastante por tudo aquilo que você faz pela arte, como artista e como gestor que fez também. Muito bem-vindo ao programa Café com Poesia. Obrigado, Chico. E o programa aqui foi feito para você. Opa! Então, é seu programa, a gente vai Muito conversar. obrigado. Como é que surgiu, então, essa obra? 1975, eu lancei o primeiro livro. Foi um livro que foi prefaciado pela nossa querida Lúcia Guiomar, uma das responsáveis pela minha loucura, não é? Eu costumo dizer, foi você a grande responsável pela minha loucura. E eu escrevi poesia desde os 17 anos. E com Amários, que o Zé Geraldo tanto fala no prefácio dele, o grande Zé Geraldo, meu grande amigo José Geraldo, fala tão bem do Amários, foi o primeiro livro. Depois, continuei fazendo poesia, Chico, e deu nesses 6 livros, que são, na realidade, 6 livros e 50 anos de poesia. Uhum. E então, esse trabalho você reuniu esse tempo inteiro e resolveu fazer o lançamento agora, não foi? Não, foi. Em dezembro, foi? Foi, em dezembro, dia 23. Na realidade, eu sempre tive vontade de juntar o que eu tinha escrito nesses últimos 50 anos. Uhum. E aí me encontro com o João Soares, meu amigo João, nosso amigo João. E aí fizemos uma parceria bendita, diga-se de passagem, e com 2 anos de trabalho, nós conseguimos juntar fragmentos, é por isso que o livro se chama Anjo, Lua Cheia, do Inverno de Veneza, fragmentos, porque ele nasceu de algumas centenas de fragmentos. E aí conseguimos juntar o Amários, conseguimos juntar o Pirilampos, que é inédito, conseguimos juntar o Nautas, o derradeiro Despertar dos Nautas, que foi lançado no Teatro de Arena com a ATA. Conseguimos juntar também, por acaso, o Prantos, Autorretraço e o inédito Os Anjos, que é o último livro, né? Silêncio dos Anjos, que também é inédito. E foram 400 páginas, foi um trabalho que de repente conseguimos escrever 400 páginas. E foi exaustivo, mas foi gratificante, Chico. Uhum. Juarez, como é que iniciou assim, o seu caminho pelas artes? Como surgiu isso?
Isso tem influência de família? Como foi? Olha, Chico, é difícil a gente voltar no tempo. Voltar no tempo é meio... Mas eu acho que não, eu acho que é uma questão de nascença mesmo. Você, como diz o mestre Aurélio que dizia isso, nasce-se, não se faz nada apenas por fazer. Você tem de existir um espírito, uma luz dentro de você que faça você perceber isso. E eu percebi isso desde menino. Eu nasci em Maceió, mas me criei em União dos Palmares, numa fazenda no município de Branquinha, mas nossa família era a sede da família era em União dos Palmares. E eu me criei em União dos Palmares e aprendi tudo que sei em União. Fui alfabetizado na fazenda Cabeça de Porco, a fazenda Santo Antônio da Boa Vista, e estudei no Rocha Cavalcante, no grupo escolar Rocha Cavalcante União dos Palmares, e me criei até os 16 anos. Enquanto nós tínhamos a fazenda, eu me criei em União. E percebi, morando na Cabeça de Porco, morando na fazenda Cabeça de Porco, que o que me tinha de brinquedo, além dos cavalos, além de correr pelas campinas, era a Larousse, tão bem guardada na estante de meu pai. E eu comecei a me interessar pela Larousse. E comecei a ler a Larousse, comecei a ler. Meu avô percebia isso, me presenteou com algumas coleções, Júlio Verne. E eu comecei a gostar de literatura e comecei a ler bastante. E descobri Jorge Amado, descobri Graciliano Ramos, descobri os grandes amigos do meu avô, que ele foram muitos amigos, foram amigos durante muito tempo, e esses amigos dele ele me presenteava. Que conheci José Lins do Rego. O Jorge Lima também. Jorge de Lima, querido Jorge de Lima, meu conterrâneo, costumo dizer que morava em União, né? É palmarino ele. E foi o grande poeta da minha vida, até hoje é o grande poeta da minha vida. Você gosta muito do Jorge já. E Maria Mariá? Maria Mariá, amicíssima de minha mãe, de meu pai, Maria Mariá Sarmento, de meu avô, uma mulher fascinante, inesquecível. Aliás, eu me emociono quando você falou de Maria Mariá, eu me emocionei agora. E inesquecível, não é? Não dá para esquecer Maria. O que eu guardei de Maria? As conversas longas, conversas com meu pai sobre cultura, minha mãe sobre literatura, sobre o que ela gostava de buscar nos lugares, e a casa dela era um museu, eu ainda me lembro, eu era menino. E Maria, outra pessoa que foi muito importante na minha vida, foram eu comecei a ler Jorge de Lima muito aos poucos, porque eu achava no começo muito... aprender Jorge de Lima foi muito difícil para mim. Mas quando eu aprendi Jorge de Lima, eu fui em frente. Mariá já foi diferente. Mariá foi uma questão de infância, que veio da minha infância. Uma flor que nasceu comigo. E é a União dos Palmares para mim, né? Uhum. Então a sua vida e a adolescência lá também, e você veio para Maceió? Não, aí com os 16 anos eu vim estudar em Maceió. Meu pai viajou, e eu primeiro fui a Recife. Não, fui a Maceió, estudei, depois fui a Recife, estudei no São João de Recife, no Marista. Voltei para Maceió e comecei a viver em Maceió. Estudei no Marista de Maceió e depois fiz administração, não terminei o curso de administração, fui para a Alemanha, Estados Unidos e voltei e fiz minha família aqui em Maceió mesmo. Mas aí você também, você caminhou também pela música. Você toca piano, você é musicista, você é um homem voltado para a música também, né? Minha mãe, ela gostava de tocar piano, ela tinha um senso musical muito forte. E eu olhava, eu sempre fui uma pessoa, Chico, que eu pegava tudo no ar. O que eu sei de piano, eu aprendi ouvindo. Eu olhava, via os dedos das pessoas nas teclas e guardava de ouvido, chegava em casa e tocava. E adorava poesia, eu gostava mais de ouvir uma pessoa dizendo poesia, talvez por eu ser da Zona da Mata, né? Os repentistas, os violeiros,
e era muito interessante. Eu ficava horas escutando dois violeiros, um repente, uma coisa. Eu sempre fui muito, adorava. E talvez por eu escrever poesia para mim, não tem hora marcada. Eu, às vezes, carrego um caderninho, eu paro no meio da rua e começo a escrever. É como se tivesse uma luz que baixasse em mim e que eu vou e, às vezes, eu nem me recordo do que escrevi. Mas poesia, para mim, isso nasceu assim. Às vezes, de noite, eu me acordava, o último livro nasceu assim. Um poema que eu escrevi chamado Anjo, Lua Cheia do Inverno de Veneza, e que foi, durante a noite, eu tive um sonho e me escrevi e comecei o livro. Eu acho que eu nunca fui um homem de estudar muito, eu sempre fui um homem de escutar e perceber muito. Perceber o mundo, a sensibilidade, né? Então, que começa também em casa, sua mãe com música, né? E uma coisa interessante também nesse caminho é a arte plástica, as artes plásticas. Você também é um homem que consegue captar e capturar essa sensibilidade, né? Do visual, né? Eu sempre gostei muito de arte. Eu fiz História da Arte, estudei fiz vários cursos de História da Arte e sempre fui apaixonado pela pintura. Eu pinto por quê? Porque quando eu morei em Recife, meu tio Salustiano Gomes Lins, casado com a irmã do meu pai, minha querida tia Lúcia, e ele incentivava muito os filhos, meus primos e a mim, a pintar. E eu me descobri artista plástico pintando, porque meu tio chegava em casa com telas, com tinta a óleo, e Lavínia, que era minha prima, era uma pessoa, até hoje eu gosto muito dela, e pintava muito bem, e eu também criei e hoje eu pinto tanto quanto escrevo. Eu sou tão artista plástico quanto poeta. Porque é interessante que na sua obra poética, ela é muito imagética, né? Então tem muita imagem que é proveniente de quem trabalha com artes plásticas, né? O Jorge de Lima tem esse negócio também ele era pintor, né? Ele era artista plástico, né? E na poesia dele retrata isso. A sua poesia também tem isso. Ela juntou, é verdade. Eu li a sua poesia e tive esse sentimento, né? Então, hoje você dedica-se mais das manifestações artísticas na literatura, artes plásticas, ou mais a literatura, mais a poesia? Olha, não. Eu fundei com o João, fundamos uma editora. Eu tenho um ateliê na minha casa, separado da casa, e eu escrevo de noite e vamos trabalhar em literatura durante o dia, e tanto quando ele sai eu sento e começo a pintar. Eu sempre juntei as duas coisas. Aliás, você tem toda a razão em dizer que a minha poesia vem muito da minha pintura. Eu, inclusive, esse primeiro bloco a gente conversou sobre você, sobre os seus caminhos, enfim, e aí no segundo bloco a gente vai focar exatamente na sua poesia e no livro Anjo, Lua Cheia do Inverno de Veneza. Já já a gente retorna com o artista, poeta, artista plástico, músico, Juarez Gomes de Barros. Já já.
Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Retornando então ao programa Café com Poesia, com esse queridíssimo amigo Juarez Orestes Gomes de Barros, artista alagoano, brasileiro, nordestino, e uma estrada imensa, né, produzindo arte e cultura. Então, aí nós combinamos para esse segundo bloco a gente falar especificamente sobre essa obra. E eu vou pedir para você, depois que falar sobre a obra, você lê alguns poemas aí para os nossos telespectadores, por favor. Olha, o livro, ele, começando do começo, esse livro ele começou mesmo, foi de um poema que eu escrevi para o Beto Leão, embaixo da ponte de Rialto, em Veneza, que o nome do poema era Anjo Lua Cheia do Inverno de Veneza. E esse livro tem muito do Beto Leão, ele foi um grande amigo meu, é uma pessoa que até hoje tenho uma saudade imensa dele, e me deixou pelo menos esse título. Gostaria de agradecer, Chico, que eu não poderia dar uma entrevista a você, vim aqui na Assembleia sem agradecer ao Delcio Shoa, um grandíssimo, fantástico artista plástico. O Delcio, que foi da pintura do Delcio, que o meu filho Joaquim Prado fotografou também fragmentos da pintura do Delcio, que casou com os meus fragmentos poéticos, os fragmentos da pintura dele, casou e deu essa beleza de livro, que ficou lindíssimo o livro. Eu vou até mostrar aqui, vou mostrar aqui para os telespectadores, né? Esse trabalho do Delcio Shoa, que é um artista maravilhoso, né? Um artista internacional, né? Já participou da Bienal de Veneza, Bienal do Egito, Bienal de São Paulo. É uma pessoa, talvez um dos maiores artistas plásticos, dos maiores pintores, um dos maiores do Brasil. Então, aí falando sobre a sua poesia, sua obra especificamente, esse aí, Anjo Lua Cheia do Inverno de Veneza, que é um livro, vamos dizer que seja um livro que tem de tudo, né? Eu sou uma pessoa que um dia eu descobri o seguinte, que a gente tem a oportunidade de nascer uma vez na vida e tem de nascer diferente, porque seria uma qualidade terrível você nascer uma única vez e ser igual a outra pessoa. Portanto, eu sou diferente de todo mundo, eu tenho uma personalidade muito difícil, mas ao mesmo tempo eu tenho uma personalidade que me gratifica muito. Sim. E, como dizia Fernando Pessoa, a loucura é o sol que não deixa o juízo apodrecer. E graças a Deus a loucura não deixou o meu juízo ficar podre. E eu vou continuar sendo o que eu sempre fui, com essa loucura que me permite a vida. E escrevendo esses poemas. Santa loucura. A santa loucura, como... E que faz eu pensar coisas assim. Sou náufrago, você já sabe, mas neste momento nenhuma ilha é avistada. Somos pequenas contas de vidro num riacho, afastados, e nem no ventre da noite, lá dentro, seremos encontrados. Chove, é verdade, e cada conta que cai, muito mais é espalhada, para quando renascer, o sol possa brilhar o mundo inteiro e que nós possamos nos sentir iluminados. Muito bem, bonito, muito bonito. Lê outra aí para nós. O programa foi feito para você e fique bem à vontade, assim, a gente... uma honra tê-lo aqui no programa. E é uma poesia de alto nível, não é? Então, eu andei lendo o seu livro, né? E faço esse comentário porque
ele é muito imagético. A poesia sua é assim. Que a gente tem muito a ver também com o seu trabalho como artista plástico, né? Como a gente estava conversando. Mas vamos. Vamos lá. Enquanto você procura, eu vou ler um aqui. Trato em altos brados o ato que mata todos os seres, rios e mares. Assalto todos a mão lenta, armo todos os sentidos. Em assombrosas terras, espelhos, frente a frente, adiante de mim. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pelos mares. No estábulo, a cama de ferro. Moradia das bestas, dos bastardos vestidos de feriado, decretando infinito as coisas, descendo aos epílogos, instituindo estagnação na pele, na punição, no beijo dos brutos, na hora de falar. A ladra, a escultura, o susto, o rajo talhado na montanha do céu, estribaria metálica, esquema dos imorais. A incansável caminhada, desmembrada e esbarrada no extremo dos extremos, na mesa de éter sagrado. Uma canoa, lá vem uma canoa que flutua nos mares da vida, que destrói as pessoas de papel, que pastam nas plataformas eternamente no inatingível. Filhos da morte, por que lutar nas plantações de caianas? Por que descair aos poderes, abrindo portas? Ainda tenho braços que trabalham e deixo com os outros todas as mentiras e promiscuidade e o vício. Filhos da morte, entretidos pelos cantos das rãs, enrolados em mantas de puras lãs, vigiam o vazio, inventam mais parábolas e delinquem nobres vadios nos alpendres da meia-noite. E de onde virá o primeiro? De vilarejos nordestinos, de sindicatos, da mãe russa, das filhas e do filho da czarina, do passado, onde pousaram eles, nos confins do czar, na lembrança de um destino, numa blitzkrieg, na escória desencarnada, no relógio, o Deus oriental do destino. Puxa, que maravilha, rapaz. Que maravilha, maravilha. Você teve o poema que você fez para o Beto Leão? Ah, o Beto. Fiz Ele 3 poemas. encontra-se aí no livro? Ah, tem. Sim. Será que eu vou conseguir encontrá-lo aqui agora? Sim, então deixa, não há problema. Depois a gente, em outro momento, porque você vai voltar outras vezes aqui, aí a gente vai e então faz aí uma leitura dele, você interpretando, que o Beto foi uma pessoa também muito importante para mim, que de extremo carinho que eu tenho pelo Beto, enfim, uma alma magnífica, um artista brilhante. Brilhante. O Beto, na realidade, Chico, foi que me deu essa força. Aliás, quem me deu uma grande força para continuar escrevendo foi o mestre Aurélio Buarque de Holanda. Ele que fez a correção do meu livro Prantos e do Autorretrato. Quando ele leu o Autorretrato, ele disse: se eu fosse você, eu não deixaria de ser poeta, eu continuaria escrevendo poesia. Foi o que me deu força de continuar escrevendo. Mas, na realidade, o Beto foi a grande luz, o grande perfume da minha poesia. Um homem lindíssimo, maravilhoso, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma saudade enorme. Beto que me deu toda essa extensão de sentimentos, de frivolidade e de prazer perante a poesia. Maravilha, né? Uma homenagem a um amigo muito, muito bonito. Muito. É. E você, agora com essa obra, você pretende ainda fazer o circuito com ela? Qual é o pensamento agora? Eu estou terminando um romance, o meu primeiro romance. Tenho um livro de contos também terminando. Estou em conversa, lancei uma editora também, que é o meu sonho, era ter uma editora. Estou com 2 pessoas importantes que eu gostaria de, inclusive, dizer o nome deles, que é o Joaquim Gomes Rego
que está fazendo um projeto incrível, literário, e o Miguelzinho, o Miguel Gustavo de Paiva Torres, o Miguel Torres, que também está escrevendo, e que eu estou tentando lançar pela minha editora esses 2 livros dele. Por enquanto é o que eu estou fazendo e, ao lado de tudo isso, continuo pintando. E a sua a editora, ela já produziu esse primeiro trabalho? Produziu esse primeiro Foi o trabalho. primeiro livro? Querida Prudência Editora. Querida Prudência é um nome que eu sempre, uma música dos Beatles, que é Dear Prudence, que eu sempre gostei muito, desde menino. E eu sempre disse, eu vou botar ou um bar, ou um restaurante, ou uma editora, que terá o nome de Querida Prudência. Mas ótimo que foi a editora. Foi uma editora. Bem, aí daí por diante, inclusive, eu estou tentando, esse livro está sendo vendido, eu estou guardando o dinheiro para nós lançarmos um livro de 50 poetas esquecidos, alagoanos, que nós não temos muitas editoras que se preocupem com a poesia alagoana, nunca tivemos. E vamos ver se nós pegamos esses 50 poetas, inclusive alguns mortos, que foram nossos amigos, inclusive, e que eu estou tentando lançar grandes poesias, grandes momentos desses poetas tão esquecidos na literatura alagoana. Olha que ótimo, ótimo isso. Tem um, inclusive, que eu gostaria, inclusive, de dizer a você, que eu descobri há muito tempo. Ele foi fazer uma visita também no Teatro Deodoro, e que eu acho ele um dos grandes poetas brasileiros, e nunca ninguém escreveu, nunca ninguém publicou nada dele, inclusive José Paulo, poeta de Pão de Açúcar. Se você estiver me escutando, entre em contato comigo, porque a sua poesia é maravilhosa. Você é um dos poetas mais incríveis que eu já li na minha vida. E eu concordo, é um grande poeta. Um grande poeta. Você é um grande poeta também, Juarez. Eu vi a sua obra, li a sua obra. E também o Zé Paulo, infelizmente nosso tempinho está acabando, mas eu vou te agradecer pela presença, tudo, e vou encerrar dizendo um texto pequeno em homenagem ao Zé, que ele escreveu, que disse assim: numa cidade pequena, as moscas estão muito próximas das pessoas. O Rui de Castro não está embriagado no bar central, com os olhos de molho num copo seco, molhado de espuma seca, ouvindo as músicas ao violão deserdado de Etênio, um ex-hippie, porque o Rui de Castro está em casa, com os olhos lacrados, enfiados num livro sem fim. E se acaba, botam-lhe outro, entre as mãos e o cérebro, um pouco antes dos olhos molhados de alguma coisa, feito solidão. O Rui não está sentado na calçada da igreja local, ouvindo as taras da juventude local, entre umas pernas e outras das moças passando, após as conversas com o padre, morrendo de medo das moças fantasiadas, morrendo donzelo culpado, querendo sumir por baixo da porta, enfiando-se na alta calçada de cimento. Nem na porta da farmácia, onde velhos e novos fazendeiros conversam sobre os bezerros vacinados ainda ontem, por medo da febre aftosa, e que vomitaria nas botas novas dos senhores proprietários, porque Rui de Castro está em casa, sem jeito para nada, sem peito para nada. O Rui não passeia pelas ruas pequenas, mal feitas, porém belas, por simples horror dos cumprimentos efusivos ou não efusivos, bastando apenas um alô para desconcertá-lo. O poema é mais longo, mas fica para outra vez, porque aqui você vai retornar, e fica essa gratidão. Esse final foi mais uma homenagem ao nosso colega Zé Paulo. Maravilhoso. E a sua poesia será lida aqui no nosso programa durante esse ano inteiro, se você assim permitir. Ô, Chico, com todo prazer, eu que agradeço a você sempre um grande amigo, e esse é um grande amigo e um grandiosíssimo amigo. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.